Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Estamos começando mais um Santa Cast. Seja bem-vindo. Muito bem, a nossa convidada de hoje é católica, esposa e mãe, uma super empresária, é isso mesmo. Fundadora e diretora da clínica Psiconutrir, acho que eu disse certo. É graduada em nutrição e psicologia, com experiência de mais de 15 anos em atendimentos clínicos. Atua também como professora e palestrante nos principais congressos da área da saúde e pós-graduações do Brasil. Além de também exercer a linda missão de pregar a palavra de Deus à luz de guiar outras mulheres no propósito de conciliar a vida familiar em sintonia com Deus e com o desenvolvimento de uma carreira profissional de sucesso. Influenciadora católica e criadora do método Mulher Bem Disposta, que abrange sua ampla experiência como profissional especialista em saúde e comportamento humano para orientar as mulheres na ordenação de vida, para conciliar carreira e maternidade, sem abrir mão da missão de dentro do lar. Eu estou falando dela, a queridíssima doutora Lídia Noé. Lídia, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, Juninho. Uma honra estar aqui, falar com você, falar com toda a audiência. Muito obrigado por você ter dado o seu sim para nós nesse dia aqui em São Paulo, em Santo André, um dia chuvoso, né? Um dia bem complicado de chegar até aqui, mas graças a Deus aqui estamos, né? Estamos, não, é sempre uma honra, até porque para servir a Deus, não importa, faça chuva, faça sol, a gente está aqui. É verdade, que bom, que bom. Lídia, nós temos hoje, infelizmente, um tempo curto para falar de tantas coisas boas. Olha, a Lídia é uma enciclopédia, viu? É bom que você me convida mais vezes, a gente fala um pouquinho hoje e volta depois. É verdade, é verdade. Lídia, eu quero começar te perguntando, como é ser mulher católica? Eu coloquei um tracinho no mulher católica porque é o mulher ser mulher, né? Na sua feminilidade, né? Então, ser mulher católica, esposa, mãe e empresária nos dias atuais. Como é que é isso? Justamente por ser uma mulher católica, né, em primeiro lugar, que eu considero que essa, de fato, ela é a minha versão que sustenta todas as outras. É justamente pela minha fé, assim como na metodologia do Mulher Bem Disposta também é sobre isso, a espiritualidade cristã católica é toda a base para que essa mulher consiga viver essa dinâmica de carreira com maternidade, viver a missão dentro do lar e ao mesmo tempo transbordar para além do lar. É justamente por essa fé, por essa intimidade com Deus, por essa luz do Espírito Santo que nos conduz, que nos dá o discernimento, a sabedoria, que nos ajuda a viver uma vida cada vez mais lapidada nas virtudes, é que é possível que essas outras facetas, esses outros papéis aconteçam sem desorganizar, sem fazer com que a nossa vida se perca. Porque a essência, a nossa identidade em Deus, ela está muito clara. E isso nos mantém com um olhar fixo na direção do que realmente interessa, que é tudo que eu vivo aqui, tudo que eu faço como mãe, tudo que eu faço como empresária, tudo que eu faço dentro do meu relacionamento conjugal, tem um único propósito, que é que eu e os meus e todos os que tiverem acesso à minha missão estejamos juntos na vida eterna. Tudo é um trabalho pensando aonde nós queremos chegar. Então, como o olhar está sempre voltado para isso, é exatamente ser uma mulher católica que torna toda essa dinâmica possível. Que legal! E quais os principais desafios da missão de guiar outras mulheres nesse propósito de conciliar a vida familiar em sintonia com Deus
e com o desenvolvimento de uma carreira profissional de sucesso? O principal desafio, ele começou a acontecer há algumas décadas. Tá. E nós fomos doutrinadas desde quando teve a revolução sexual na década de 60. Então, como eu sou da década de quase 90, 80 para 90, eu já cresci ouvindo isso da minha mãe, bem como a maioria das mulheres que tem hoje uma faixa etária próxima da minha. Nós já viemos ouvindo sobre seja independente. Homem valoriza a mulher que é independente. Você precisa ter seu próprio dinheiro, porque assim você não corre o risco de ser maltratada por nenhum homem. Como isso foi algo que foi repetido, e isso veio na televisão, em todas as mídias, em todos os filmes, em todas as novelas, todos os ambientes possíveis foram doutrinando a mente da mulher. E a mulher que está assistindo isso agora vai entender, porque talvez a sua mãe já falou isso para você, né? Você tem que ser independente. Como esse foi o discurso, esse discurso ele não foi colocado à toa. Ele tinha um objetivo. Se eu retiro a mulher de dentro do lar, é muito mais fácil atingir essa família, é muito mais fácil. Quando eu destruo a família, eu torno o ser humano completamente vulnerável para qualquer doutrinação que o afaste do centro da vontade de Deus. Então, o maior desafio hoje essa doutrinação ela não começou agora, ela começou há algumas décadas. E hoje faz parte do que a gente chama na psicologia de inconsciente coletivo. Já está, vou te dar um exemplo do que é o inconsciente coletivo. Quando você fala assim, para emagrecer, o que muita gente pensa? Tem que fechar a boca. Tudo que é bom engorda, não é assim? Exato. Isso é o que já está no inconsciente coletivo, porque foi repetido ao longo do tempo tantas Várias vezes que isso se tornou uma verdade na mente de todo mundo, até sem perceber. E não é diferente em relação à mulher. Essa questão de doutrinar a mulher para que ela seja igual ao homem, não só desconfigura quem Deus nos criou para ser, mas também torna esse trabalho que eu venho fazendo um grande desafio, porque nós temos hoje uma admiração que o mundo coloca, um holofote, para a mulher que brilha no trabalho, para a mulher que tem o corpo mais bonito, para a mulher que nunca está envelhecendo, ela está sempre jovem, sempre bonita, sempre magra, rica, poderosa e mostrando que ela tem a capacidade empresarial igual à do homem. Ou então que ela é até superior. Esse é o incentivo moderno e o mundo aplaude isso. Só que nós sabemos que em Deus não é nada disso que importa. Não é nada disso que importa. O que importa é que a mulher dentro do chamado, se o chamado e a vocação desta mulher específica foi de construir uma família, que ela exerça isso com louvor. Que ela se coloque dentro da casa dela como alguém que ama cuidar, como alguém que serve primeiro e que se vê feliz em fazer isso, só que aí esse lado que estimula a mulher a ir pelo outro caminho, ela pode ser o que ela quiser, desde que não seja dona de casa. Desde que ela não esteja em casa, porque isso aí é inadmissível. Então, é algo muito enviesado. Você pode ser tudo o que você quiser, menos a que cuida da sua família, a que cuida do seu relacionamento, porque é como se essa mulher fosse a inimiga. Então, hoje, para muitas que não têm ainda esse discernimento no espírito, que ainda não tiveram esse encontro pessoal com o Senhor, eu represento uma afronta, né? Eu sou uma inimiga ali, porque eu estou falando sobre algo que vai na contramão do que o mundo tem ensinado. Exatamente. E aproveitando em cima disso, Lídia, uma mulher cristã, o que ela precisa para poder exercer bem todas essas atividades na sua casa, para que ela possa exercer bem o seu papel de esposa, com excelência, o seu papel de mãe, o seu papel de profissional. O que ela precisa? Ela precisa abrir mão do que realmente importa? Não, isso é o que eu falei. Nós fomos doutrinadas para pensar nisso, mas na verdade, o que realmente importa é que ela jamais deveria abrir mão. A intimidade com Deus, buscar os sacramentos, buscar Jesus na Eucaristia, rezar o Santo Rosário, buscar na oração pessoal, buscar o sacramento da confissão, leitura orante da palavra. Ela precisa estar em intimidade com Deus, buscar estudar a vida dos santos, buscar estudar e praticar as virtudes, estar atenta e autoconsciente para as fraquezas, porque todos nós temos, eu tenho as minhas, você tem as suas, só que se nós ficarmos no piloto automático, olhando sempre para o que o outro está fazendo do lado de fora e não fizer uma revisão de vida interior constante e não reservar um momento de intimidade e silêncio com Deus, nós vamos viver no automático
e vamos começar a desejar o que o mundo está colocando o holofote, que é o que a gente vê na tela do celular o tempo todo, é o que o tempo inteiro os algoritmos sugerem para a gente assistir. Não vai estar aparecendo ali coisas sugerindo vida interior. Na verdade, é que você fique cada vez mais na frente de uma tela. Exato, exato. Então, isso é o que a mulher, ela, para conseguir equilibrar esses papéis, ela tem que ter em mente que a parte fundamental da vida dela é vivida no silêncio, na oração. É naquele secreto com Deus que só ela sabe. É o joelho no chão e é o secreto com o Senhor, que só ela sabe o que ela vive. Isso não está no bastidor, no palco, está no bastidor da vida dela. Mas é esse bastidor bem vivido, é no Senhor e com sacramentos, é que vai fazer com que essa mulher consiga colocar na prática essas outras funções, esses outros papéis, e ela realizar isso e entender que esses papéis, eles são de renúncia, de sacrifício, de dedicação, de servir, mas que isso não diminui ela em nada. Há mais alegria em dar do que em receber. Então, quando a mulher serve a família, quando ela serve o marido, quando ela serve os filhos, quando ela renuncia às vaidades dela para estar em primeiro lugar servindo a quem Deus confiou a ela, entendendo a responsabilidade que é isso, a nossa responsabilidade de esposa, fazer com que o nosso marido chegue ao céu com a gente. Então, quando a mulher entende isso, não tem a menor possibilidade dela entender sem intimidade com Deus. Então, é aí que é o que vai ser o pressuposto do sucesso dela. É aí, não tem outro caminho. O que é melhor, então, ser Maria ou ser Marta? Então, é necessário ter a ação, mas se ela não estiver com o coração como o de Maria, ali atento para ouvir a palavra de Deus e para ouvir o que Deus quer dela, as ações dela vão ser ações perdidas, como na palavra como Marta fez, que ficou ali esbaforida fazendo tantas coisas, né? Para que a gente não se perca fazendo, porque é muito fácil. Mulher, é muito fácil a gente se perder fazendo. Nós acabamos com esse estímulo, né, de ser a mulher moderna que pode tudo, nós nos tornamos muito fazedoras. Mas a nossa essência, a nossa identidade importa muito mais do que o que a gente faz. E o que a gente faz quando está baseado na nossa identidade em Deus é algo que nós não estamos fazendo por fazer. Nós não estamos cumprindo tabela e nem querendo agradar os olhares de fora. Nós sabemos que muitas vezes essa ação, quando ela é feita em Deus, muitas vezes ela ganha desaprovação das pessoas de fora. Mas importa para quem? Para Deus. Exatamente. E você falava sobre as telas, eu me recordava de um episódio que uma amiga partilhava comigo, né? Que ela gosta de postar coisas boas nas redes sociais, momentos bons. E aí um dia, por hábito dela, ela acordou inspirada a escutar um louvor. E para quem não acompanha a Lídia, depois você procura aí, tá bom? No Instagram. Mas a Lídia tem o hábito de postar bastante a rotina, né? E ela não é diferente. Ela tem muito esse hábito. E um dia ela acordou inspirada, escutando o louvor, e ela falou, eu vou gravar. E ela gravou e postou. Só que num dado momento, aquele louvor tocou tanto o coração dela, que ela começou a chorar. E aquilo foi visto de forma negativa, ao ponto de que ela faz alguns trabalhos de mentorias também. E uma amiga dela, indicou a pessoa dela para uma outra amiga que estava passando um momento de dificuldade, de depressão. E justo naquele dia, essa pessoa abriu a rede social dela e viu ela chorando. E ela, de bate-pronto, já procurou a amiga e falou assim, olha, aquela pessoa que você me indicou para conversar, para a gente bater um papo, tá pior do que eu, coitadinha, porque ela postou um vídeo chorando, né, em lágrimas, escutando música. Então, existe um termo, né, que é muito usado hoje em dia, eu não me recordo agora porque eu sou ruim de nomes e termos, mas essa necessidade de só postar ou mostrar aquilo que é bom, né? Só o palco, né? Quando, na verdade, a nossa vida é muito mais bastidor do que palco, né? Sim, sim. É como se fosse a gente pode fazer uma analogia. Quando um filme é campeão de bilheteria. Exato. É porque o trailer foi bem feito. Então, o estímulo que as redes sociais foi dando ao longo do tempo para as pessoas, e inclusive, eu sou uma pessoa que eu sinto muita falta, eu não sei você, mas eu sinto, não sei você, Juninho.
Falta da função real pela qual as redes sociais foram criadas, Exato. que era interagir com as pessoas, era encontrar aquela pessoa que estudou com você e agora mora em outro estado e você não vê há tantos anos. Estreitar relacionamentos, Um parente que você gosta muito, mas por alguma razão, igual eu sou mineira, moro em São Paulo há 7 anos. Uhum. E aí, acompanhar a vida dos meus parentes e vice-versa, eles acompanharem, era essa a função. A partir do momento que começou a ter uma função muito mercadológica, as pessoas começaram a trazer essa função, e aí trazendo a analogia do trailer, né, dos filmes, de elas transmitirem uma imagem de algo que elas não são. Então as pessoas editam a vida para parecer que tudo sempre vai bem. Uma vitrine, né? Uma vitrine. E aí isso gera, e aí agora eu posso compartilhar um pouco como psicóloga, porque eu já atendi pessoas que trabalham, que têm a profissão de trabalhar com as redes sociais, que ganham ali com os publis e tal, da pessoa estar aos prantos numa sessão de terapia, porque existe uma grande comparação. E por mais que a pessoa dê o melhor dela, nunca vai estar bom, porque sempre vai ter alguém que está demonstrando um trailer mais bonito. Então as pessoas começaram a ter muita frustração com a própria vida, porque acabou se tornando um gatilho de comparação o que elas veem do trailer da vida dos outros. E aí, volto mais uma vez, se nós não estivermos muito alicerçados em Deus, é muito fácil se perder nisso. Exato. Porque você vai estar constantemente vendo o trailer da vida de outras pessoas. E outra, tem muitas pessoas que vivem um personagem, não é quem elas são de verdade. Então elas transmitem algo como se fosse uma vida muito desejável, mas na prática aquilo não se sustenta. O que acontece é, além dela gerar gatilho para quem está assistindo, com o passar do tempo, ela entrou tanto naquele personagem que ela também acaba adoecendo. Isso também é real, isso também chega muito na terapia. Eu imagino. Eu particularmente, eu vejo a rede social como uma possibilidade muito grande de somar na vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho muito legal, por exemplo, os conteúdos que você posta, mesmo conteúdos simples do dia a dia, bastidores, mas se você olhar, no meu caso, se eu olhar as suas postagens, sempre vai ter algo que acrescente, que seja de positivo. Sempre por trás de uma postagem existe uma mensagem. E eu percebo que esse sim é o lado positivo das redes sociais. Eu mesmo, quando eu vou postar alguma coisa, sobretudo no meu Instagram de missão, é a primeira coisa que eu me pergunto. Isso que eu vou postar, de alguma forma, vai agregar na vida de alguém? Vai somar? Porque se for só produto de vitrine, só ver por ver, é melhor que não poste. Né? Eu acho que a rede social, as redes sociais, de um modo em geral, são positivas nesse aspecto, mas a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Porque senão a gente acaba indo por essa vertente que você mesma colocou. Sim, né? onde a gente precisa vigiar muito. Quem são as pessoas que eu escolho seguir? Qual é o motivo pelo qual eu estou seguindo? Existe algum perfil que, ao seguir, eu saio daquele perfil ali, me sentindo desconfortável com alguma coisa, mas esse desconforto que eu estou sentindo, ele é algo plausível, é algo que eu posso melhorar e essa pessoa está me inspirando, está me incomodando porque está me inspirando, ou não, está gerando em mim um gatilho de comparação para algo que, né, eu costumo falar muito esse exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado para não querer subir uma montanha errada, porque às vezes quando a pessoa se dá conta, ela está subindo uma montanha que nem é a dela. Baseado só no que ela viu e despertou nela um desejo de algo que falta. O ser humano, ele é movido por isso, por buscar preencher alguma coisa que falta. E se ele não estiver muito abastecido em Deus, é muito fácil colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Exatamente. Só não vai enchendo, é um buraco sem fundo. Só se preenche com o amor de Deus e na presença dele. Fora isso, e é por isso que o vigiar e orar é tão importante, é muito fácil preencher com outras coisas. Então, em relação ao que você compartilhou, por exemplo, das mensagens que eu transmito ali. Todas as vezes que eu vou transmitir uma mensagem, e hoje uma das coisas que me mantém na rede social é isso. Porque eu sei que se o Senhor colocou essa mensagem, se eu carrego essa mensagem, Deus me deu os dons e talentos que me deu, eu preciso multiplicar eles. Para quê? Para que mais pessoas sejam salvas, para que mais almas sejam convertidas. Amém. Então eu preciso crer que nos dons e talentos que o Senhor me lapidou ao longo de toda essa minha história, eles precisam estar a serviço. E aí, se essa é a forma como o Senhor usa para atrair as pessoas, então eu preciso abrir minha boca e evangelizar.
e quando é preciso, com palavras. Então, essa presença ali no dia a dia da rede social, por várias vezes eu faço, mas assim, se fosse para pensar de verdade o que eu queria era estar só vivendo a minha vida e não precisar expor, mas eu sei o quanto, quando eu me exponho, quando eu falo, exatamente por esse mundo onde a gente vê as empresárias que brilham e as pessoas aplaudem, mas que estão abandonando seus lares em prol de uma vida de sucesso e tanto de reconhecimento quanto de vida financeira bem-sucedida, mas que os filhos, o casamento, tá tudo ficando para trás. E depois essa mesma empresária, ela vem parar na minha mesa do consultório para trabalhar o emocional que está todo fraturado, para se curar. Uma maternidade que foi vivida de uma maneira que ela deixou sempre para depois, o que era mais importante. Agora está com o filho nas drogas. Agora ela está com um filho totalmente com a mentalidade contaminada com ideologias, desvirtuado do caminho de Deus. Isso não é algo que ela vai colocar na rede social, mas ela coloca para mim, que sou psicóloga, no atendimento. Então, se eu me calo, são pessoas que deixam de refletir. E por quê? Se eu sou empresária, mas eu estou à luz da palavra, por que não ser a empresária à luz da palavra para que outras pessoas possam falar, opa, peraí. Então quer dizer que tem jeito de eu servir a Deus de todo o meu coração, com toda a minha vida, viver um matrimônio conforme a vontade dele, ter um matrimônio feliz, ter uma maternidade de entrega e de renúncia e ainda assim ser empresária? É possível? Tem alguém que está fazendo isso? Peraí, deixa eu aprender como é que faz. Só que se eu me calo, as outras empresárias que estão ainda com esse foco de mostrar o valor no que elas fazem, no sentido de o sucesso, o reconhecimento, olha quanto eu faturei, olha isso aqui, como eu sou incrível. Isso sempre vai brilhar. O mundo está nos incentivando a isso. Mas se alguém não fizer o contraponto, e nós vemos isso na vida missionária, Exato. a gente vê o quê? Que esse contraponto com a vida empresarial, ele existe muito pouco na vida missionária. Mas se o Senhor me deu essa missão, eu preciso abraçar ela, mesmo quando eu não queria postar. Eu preciso estar ali. Porque quando eu falo, outras pessoas têm a mente delas iluminada e começam a buscar o Senhor e entender que é possível conciliar. Amém. Lídia, e essa ia ser a minha próxima pergunta. Não, vai ser. É possível, então, manter uma vida matrimonial plena, saudável, diante de tantos desafios que a mulher encontra para exercer todas essas atividades que nós falamos aqui, mãe, esposa, empresária? É possível manter essa vida matrimonial plena diante de tantos desafios? É possível. E tudo começa no namoro. E aí eu não tenho como falar de uma outra forma. Eu tenho a minha experiência aí de mais de 10 anos como psicóloga, né? São 15 de consultório como Nutri, mas desses 15, 10 também como psicóloga. O que eu já vi e que acontece muito, e conversando até com sacerdotes em relação a isso também, muitas pessoas chegam ao matrimônio sem estar preparadas para isso, né? Como eu já vim de uma história de vida, né, criada num ambiente católico, ali dentro de grupo de oração ainda desde a minha infância, então eu já cresci entendendo que o namoro ele é um caminho para chegar ao casamento, e é o tempo de conhecer a pessoa. Então, para mim, nunca foi uma questão negociar meus valores para estar ao lado de alguém por quem eu me sentia atraída, com quem eu gostava de estar porque eu achava bonito. E nunca foi uma questão. Porque para mim sim, ter a atração pela pessoa é fundamental, mas não é só isso. E outra coisa, não ter medo de dar o passo do não é essa pessoa e de terminar um relacionamento se, ao vislumbrar o que eu entendo como o matrimônio, diante do que é a perspectiva católica, se isso não seria possível de ser levado de uma forma plena e feliz até o fim da minha vida. Então, ao conhecer, era para as pessoas já terem essa noção no namorar e terminar os namoros corajosamente quando virem que aquela pessoa ela pode ser uma pessoa muito legal, mas ela não é a pessoa certa para ser o pai dos meus filhos e o meu esposo até o final da minha vida e romper esse relacionamento. Só que a maioria das pessoas vai pela carência, né? Como muitas famílias já começam muito disfuncionais, as pessoas elas não se tornam adultos preparados para relacionamentos. Então, elas namoram, noivam e casam totalmente carentes emocionalmente, achando que é o outro que vai fazê-las felizes. Elas não estão pensando assim, olha, eu preciso estar inteiro, pleno, sabendo quem eu sou, entendendo que a minha felicidade está na minha intimidade com Deus e que eu estou me casando para fazer o outro feliz.
mais do que ele Exatamente. já era até então. Não entende qual o verdadeiro motivo, o Exato, significado, né? Nas exato. minhas pregações eu sempre digo isso. As pessoas vivem a vida como se fossem plantas, né? Lá na escola nós aprendemos que a plantinha, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela morre. Aham. E a maioria dos seres humanos são assim, né? Vivem como plantas, literalmente. Eles nascem, crescem, arrumam um trabalho, aprendem uma profissão, trabalham, ganham dinheiro, reproduzem, né? Com uma família e morrem. Mas e o meu objetivo? Para que a minha missão? Para que eu vim exatamente neste mundo? Né? Para quê? As pessoas não entendem isso. E o casamento não é diferente. Né? Exato. A pessoa precisa entender se realmente aquilo é para ela, Se ela é se vocacionada ao ela é matrimônio. vocacionada ao matrimônio e como exercer esse caminho, né? E aí a mulher que casou pela razão, e por isso que dentro da metodologia do Bem Disposta, um dos pilares que eu trabalho é a ordenação familiar, e primeiramente é a ordenação conjugal, e depois da visão que a mulher precisa ter sobre o que é a maternidade. Porque o que eu percebo, a maioria delas não é preparada, por isso que a gente vê tantas mulheres se colocando numa posição de vítima, e se sentindo sobrecarregadas e injustiçadas, quando, na verdade, quando uma mulher foi preparada emocionalmente, espiritualmente, para uma vida a dois, ela já vai para esse relacionamento com as expectativas alinhadas do que esperar e do que é também que vai ser essa vida de renúncia e de entrega. É o fazer dar certo todo dia, é o perdão diário, é a renúncia de si mesmo todos os dias, é ter as conversas difíceis desde o namoro. Se eu não tivesse tido as conversas difíceis desde o namoro, eu não estaria hoje casada, eu não seria mãe, eu não estaria totalmente aberta para todos os filhos que o Senhor quiser me enviar. Por quê? Porque eu não teria casado com a motivação certa. Exatamente. Então, o matrimônio, ele não só não é um fator que interfere negativamente, porque não deveria, mas eu já ouvi muitas mulheres que o marido não só não apoia, como ainda oprimem elas nisso, para que elas não brilhem porque são homens inseguros. Então, eles sentem medo de que essa mulher se destacando, aquela infantilidade, imaturidade e insegurança dele fique ainda mais evidente. Mas quando um homem e uma mulher estão alinhados, eles crescem juntos. E esse crescimento que é mútuo e que é também dos dois juntos, ele faz, como a gente vê em Eclesiastes, né? Faz com que os dois juntos, eles consigam estar sempre de pé, um aquece o outro, um está sempre erguendo o outro. Complementando o outro, exato. Mulheres bem dispostas. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é viver esse propósito. Esse propósito. Então, esse propósito foi algo que aconteceu com a minha maternidade e foi um chamado novo. Eu vinha há muitos anos já como profissional de saúde, me dedicando aos atendimentos clínicos, né, atendendo aí muitas pessoas. Quando a Maria Clara nasceu, aconteceu que uma série de mulheres começaram, as minhas alunas, as minhas mentoradas, as pessoas que me encontravam, as minhas amigas, as pessoas que me seguem nas redes sociais, começaram a observar o meu movimento natural de postar minha rotina como mãe, mas mantendo a minha vida de empresária. Né? E como a Maria veio de um parto natural, a minha recuperação foi muito imediata. Então, eu mantive a minha rotina, porque eu já me organizei para quando a Maria nasceu, para eu já continuar minha vida profissional online. Eu abri uma outra empresa, uma terceira empresa digital. Nesse abrir essa empresa digital e migrar 100% para o trabalho online, quando ela nasceu, eu já estava preparada para seguir o que eu já vinha fazendo durante a gravidez. E aí, as pessoas observaram isso e quiseram entender como eu estava fazendo. Porque me viam com ela para lá e para cá. Eu ia para a TV, ela estava no bastidor. Eu ia para um evento, ela estava comigo no colo. Me viram tendo a amamentação, né, que é recomendado. Fazendo parte, de fato, do seu dia a dia, né? E não aquela coisa do eu continuo brilhando como empresária, mas a minha filha está lá, outra pessoa está cuidando dela e eu estou vivendo a minha vida. Não era isso. E outra, a questão do não mandar para a escola ou para a creche pequenininha, porque a criança, se ela precisa nos primeiros anos dessa presença da mãe, é fundamental para formar caráter, valores, para que a criança tenha uma autoconsciência, uma autoconfiança maior, é quando ela tem os principais cuidadores perto dela, em especial a mãe. Então, quando as pessoas foram me vendo, vivenciando isso, começaram a me perguntar. Até que chegou um ponto, 6 meses depois, que a minha equipe mesmo, conversando comigo sobre o plano para o ano seguinte, fazendo o planejamento, foi onde nós chegamos, então, de uma mudança de posicionamento para trazer aquilo que as pessoas já vinham procurando naturalmente, espontaneamente. E assim,
o termo que eu já chamava as minhas seguidoras, que era de bem dispostas, eu transformei numa metodologia que foi baseado na minha experiência de vida. E aí ela tem 5 pilares, que são os que eu considero fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. E hoje eu transmito isso. E o que é o mais interessante? As minhas mentoradas, as minhas alunas e mentoradas, elas me procuram porque elas vislumbram o quê? O resultado, que é o reconhecimento e o recurso financeiro que eu aprendi e obtive com a minha carreira. Legal. Mas o que me trouxe a isso, teve uma jornada que começa, sabe aonde? O primeiro pilar? Espiritualidade católica. Olha só. Então, o norte da minha vida sempre partiu da minha identidade em Deus. E o que eu ensino dentro da metodologia é essa ordenação de vida que culmina como o último pilar, que é a carreira. Só que não é porque ele é menos importante, é porque ele é a consequência da ordenação dos outros 4 pilares. E ali dentro tem tanto a minha expertise e experiência como psicóloga, onde eu trabalho toda a cura emocional, que é o segundo pilar. Tem a minha expertise como nutricionista, que eu trabalho ali no 4º pilar, que é todo o cuidado da saúde física e performance, porque uma mulher que quer performar na carreira e que quer performar como mãe, abaixar, levantar, brincar com a criança, amamentar a criança até os 2 anos, ela precisa estar bem nutrida. E bem disposta. E bem disposta. E ali o pilar do meio, que é assim, ó, agora que eu já tenho a base ali, a espiritualidade, estamos com tudo ordenado na vida espiritual, cura emocional, autoestima, autoconfiança está restabelecida. Então vamos entender a ordenação da vida familiar? É onde eu trabalho a ordenação do casal, da visão sobre a maternidade. E nesse alinhamento, essa mulher entende o porquê que ela está dando tanto da energia dela na carreira e não flui como ela gostaria. Ou então, ela até está conseguindo conquistar o reconhecimento e o recurso financeiro que ela quer, mas ela não se sente feliz e ela não consegue. Tipo, mas por que mesmo assim eu não estou feliz? Parece que sempre ainda está faltando algo. É porque o que ela está renunciando para isso, lá na frente a conta não vai fechar. Então, quando essa mulher faz essa ordenação de vida, que é o que a metodologia propõe, ela consegue encontrar um equilíbrio entre essa carreira e maternidade sem sacrificar quem Deus deu nas mãos dela como uma responsabilidade, que é esse matrimônio para ser bem vivido e esses filhos que são ali o fruto desse amor, para que ela junto com o marido possam formar bem esses filhos para que um dia eles também não só sirvam a Deus, mas também vivam na vida eterna. Que legal, olha, vale a pena você que está em casa conhecer esse método, viu? Eu acho que mais do que um método, né? Realmente é um propósito de vida. É um propósito de vida para as mulheres, né? Sim, é um chamado. Exatamente. Lídia, você já teve alguma experiência particular com Nossa Senhora? Nossa, muitas. Tô vendo aí a sua pulseirinha da consagração. Cheguei aqui colocando... Essa veio da Itália, inclusive. Então. Eu ganhei lá na TV. Aqui, ó, a minha. Então, eu já tive muitas. Na verdade, a minha primeira experiência com Nossa Senhora foi que a minha mãe me contou que quando eu estava no ventre dela, ela me consagrou para Nossa Senhora. Então, eu já nasci aí consagrada a Nossa Senhora. Depois, quando ainda pequenininha, a minha mãe já tinha a prática de rezar o rosário, então eu aprendi também criança. E ao longo da minha vida toda, eu nunca me lembro de nenhuma etapa da minha vida onde eu não tivesse o hábito de rezar o Santo Rosário. Eu não me lembro, e assim, já recebi visita de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que veio de Portugal. Foi uma ocasião até em que eu fiz as 1000 Ave-Marias. E foi uma época que eu estava muito triste. Lembra que eu falei que eu não tinha esse problema em terminar relacionamentos? Mas foi uma época que para mim eu estava bem frágil, porque foi um término que, naquela ocasião ali, eu fiquei bem, bem triste. Mas eu confiava que se fosse da vontade de Deus, a pessoa que seria como São José foi para Nossa Senhora, ela ia chegar na minha vida. E aí eu fiz essas 1000 Ave-Marias e eu comprei as rosas na quantidade certinha para as dezenas e eu ia colocando a cada Ave-Maria e rezei sozinha. A cada Ave-Maria eu ia depositando uma rosa e assim, foi longo, né? E aí Imagina. Foi longo. E assim, eu me lembro que até na faculdade, como eu fazia parte do Ministério Universidades Renovadas, nós fazíamos, quando íamos preparar os retiros para os novos universitários que estavam começando, a gente fazia as 1000 Ave-Marias na minha casa. Olha. Porque eu era coordenadora do ministério, então eles iam para minha casa e a gente fazia. Mas nessa ocasião, por exemplo, em que eu fiz essas 1000 Ave-Marias e entreguei, né? E sempre nessa oração: Senhor, se for da tua vontade, coloca na minha vida o homem que vai ser como São José foi para Nossa Senhora. E aí, na Semana Santa seguinte,
eu conheci o meu marido. Olha só. E que é como São José foi para Nossa Senhora, que é uma pessoa que, exatamente como São José, é um homem de muito silêncio, com muita prudência no falar, que na paciência dele ele me ensina muito, porque eu sou uma pessoa com muita energia, então eu sou muito enérgica, eu aprendo muito com ele todos os dias, né? Então, eu vejo que a mão de Maria, a intercessão dela sempre esteve na minha vida. E não foi diferente, inclusive, nesse pedido, para que essa pessoa chegasse até a minha vida. Então, pelas mãos de Maria, eu confio que todas as graças também eu venho recebendo pela intercessão dela. Vale a pena rogar pela intercessão de Nossa Senhora? Nossa, se vale. Muito, 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 muito. Que legal. Lídia, a gente já está chegando ao finalzinho do Passou nosso que eu nem vi. podcast. Passa muito rápido. Olha, acho que nós precisaremos ficar aqui o dia inteiro para que nós pudéssemos conversar tantas coisas boas Sim. que ainda tem pela frente, mas com certeza eu vou te convidar para que você volte vai mais ser um prazer. vezes. Mas, para concluir, eu queria que você deixasse ali naquela câmera uma mensagem para quem está nos acompanhando. Mas uma mensagem, ou melhor, qual mensagem que você poderia deixar para essas mulheres que ainda não encontraram ali o equilíbrio em conciliar essa vida familiar e o desenvolvimento com uma carreira de sucesso? Mulher bem disposta, quero convidar você a fazer parte, a se juntar a mim neste movimento. É um movimento que nasceu primeiramente no coração de Deus, né? Pelas mãos de Maria, nasceu no coração de Deus. E nesse movimento, muitas mulheres que antes estavam sendo enganadas por tudo que eu comentei aqui, né? Por essa doutrinação moderna que nos sobrecarrega, que nos promete que nós podemos ser tudo e quando no final das contas nós acabamos apenas sobrecarregadas, culpadas e distantes de quem Deus nos criou para ser. Se você continuar olhando para os exemplos errados, você vai se perder naquilo que o seu coração, eu tenho certeza que existe aí uma chama dentro do seu coração que te diz que não precisa ser como o mundo tem te incentivado. E eu te garanto que não precisa. Mas para isso você precisa modelar a pessoa certa. E ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ensinar isso. No modelo de entrega total, submissão total a Deus e de viver aquilo que realmente o Espírito Santo mover dentro do seu coração e te direcionar para você agir na sua vida. Cuidado para não subir a montanha errada. E se tudo que eu conversei aqui hoje com o Juninho fez sentido para você, se junte a mim também. Venha ser uma bem disposta, venha aprender comigo a equilibrar a carreira e a maternidade, mas sempre à luz da palavra de Deus. Vai ser uma honra ter você comigo nessa jornada. Uau! Senhoras e senhores, Lídia Noé, olha, parabéns, minha irmã, que Deus abençoe cada vez mais o teu ministério, Amém. né? Porque é de fato um ministério, é uma missão. É uma missão. Para quem não te acompanha ainda nas redes sociais, deixa pra gente. Procurar o meu nome como no Instagram, Lídia Noé 1. No Instagram, Lídia Noé 1. Mas se digitar Lídia Noé, vai encontrar meu canal do YouTube. Se digitar Lídia Noé, vai encontrar meu site. Se digitar Lídia Noé, vai encontrar o Bem Dispostas Cast, que é o meu podcast também, Que com legal. muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. No TikTok, eu estou em todas as redes sociais. Muito é só bom. procurar a Lídia Noé que vai me encontrar. Eu estou multiplataformas. Muito bom, que legal. Então eu quero te agradecer mais uma vez, Muito tá? obrigada pelo convite. Por você ter aceitado, né? Foi uma honra. Se deslocar tanto tempo nessa cidade frenética que a gente vive, né? Que é São Paulo, mas foi assim, uma bênção, né? Poder contar um pouquinho aqui com a tua experiência, com a tua bagagem, que eu tenho certeza que é uma soma muito importante para a minha caminhada de fé e para a caminhada de muita gente que está em casa. Obrigado Muito mesmo. obrigada Que pela Deus oportunidade. abençoe. Amém. Amém. E você que está em casa, que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, então corre lá, clica aqui embaixo, inscrever-se, tá bom? E já ativa o sininho também, tá certo? @Juninho Samissão. Lembrando que nós também estamos no Spotify, é só você procurar lá, e no Instagram, @SantaCast Podcast, tá bom? Quero agradecer também aqui
a parceria do meu amigo, do meu irmão Daniel, da Via Web, Webmasters, que é uma bênção poder contar com a tua presença, Dani. Um grande abraço, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? E muito obrigado por você estar conosco nesse dia tão incrível de mais um SantaCast Podcast. Nós aguardamos você para um próximo capítulo. Deus te abençoe.